Ó, um cara que acabou de criar a conta. Aham. Fala aí, Igor, beleza? Aqui é o Laércio de Salvador. Sou fã do Flow e do Bem Mente também. Obrigado. Pergunta a ele quais as palavras mais difíceis que ele gosta. Assista a Ronda do Consumidor e sempre aprendo palavras novas, tipo neófito e jocoso. E aí, bem, tem palavras novas pra nós? Uma que você usou hoje, que de vez em quando eu uso aqui com os caras e eles falam, que porra é essa? Aham. É celeuma. Ah, sim. Pô, cara, não quero causar nenhum celeuma. Os caras ficam, caralho, celeuma. Que é isso, né? Tem Cacofonia. Tem um outro que eu gosto. Melindre. Eu falo, pô, não quero deixar os outros melindrados. E tudo. Os caras ficam, que porra é essa, seu velho? É um cuidado que eu tenho, porque é o seguinte, no meu dia a dia, eu falo assim. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela fala assim, cara, era um grupo da faculdade. E aí, eu criei esse grupo e mandei uma mensagem no grupo. Uhum. Ela falou assim, a primeira vez que eu li a sua mensagem, eu achei que eu tava falando com ET. Porque eu falo desse jeito. Assim, hoje tu mandou um lembrei-me. Eu fiquei, que isso? No meu dia a dia eu falo assim. Só que na Ronda eu tenho um cuidado. Por quê? Porque a linguagem também é instrumento de poder. Com certeza. A linguagem aproxima ou afasta. Então, eu erro de sacanagem às vezes, entendeu? É bom. Como que eu quero alcançar um porteiro de um prédio que estudou só até a 5ª série, às vezes, e ele precisa saber direito do Vai consumidor. meter-lhe uma mesóclise e o cara rolar. não vai rolar. Ele vai se afastar. Então, eu busco na Ronda ter uma linguagem máxima acessível possível. Mas às vezes, principalmente em momento de tensão, quando eu tô tenso, eu esqueço que eu tenho que fazer esse... Aí eu vou lá e solto uns três. Tá pensando que tá falando com o neófito? Mas quem tá bom, gente? Com iniciante, um principiante. Celeuma. Você tá causando um celeuma difícil desnecessário. de desembaraçar, sei lá. Bom, mas eu gosto, eu acho interessante quando vê umas palavras que eu não conheço também. Sim. E é maneiro quando tu vê na cara dos moleques que eles não entenderam o que tu falou. Acho que tá xingando, sei lá. Se tivesse jogado Vampiro à Máscara quando era moleque, saberia o que é neófito. Bacana demais. O KMB17 mandou. Primeiramente, bem, eu como empresário acho mega importante o seu trabalho. Okay. Gostaria de saber se algum caso estranho que o bem tenha visto em que o consumidor estava errado. E outra coisa, como uma empresa pode se proteger de ameaças indevidas do consumidor em caso da empresa estar certa. Ameaça indevida? Não. Qualquer pessoa que te ameaçar, você tem direito de recorrer às instâncias ordinárias. Ameaça é um crime. Mas às vezes o fornecedor entende como ameaça o consumidor dizer assim, vou procurar meus direitos. Não, isso não é ameaça. É o exercício regular do direito. Mas a pergunta dele foi sobre consumidor não ter direito. A empresa, vamos lá, meio que resumindo tudo, vamos lá. Sim. É o cara da loja que tá certo, né? Ok. Mas é que assim, quando você vai lá, tu já analisou tudo. Por isso que o índice é muito baixo, sabe? A gente analisa, a gente coleta o depoimento do consumidor. O caso já está sendo debatido antes com o consumidor, com o fornecedor. Mas, às vezes, acontece o seguinte. Se a reportagem não for conduzida da forma adequada, e quando eu falo conduzida da forma adequada, eu estou dizendo a reportagem precisa trazer todas as informações necessárias. Tanto do jornalista quanto da equipe de filmagem. Tem aqui pessoas talentosas fazendo jogo de câmera. Quando eles querem dar ênfase em mim, eles dão ênfase em mim por imagem. Em ti, por imagem. Então, se eu vou fazer uma reportagem da Ronda e aí os cinegrafistas focam só no fornecedor e ele começa a falar um monte de coisa, quem está assistindo não está vendo o consumidor se defender. Às vezes até com gesto de, não aconteceu isso. Aquele discurso tem mais poder. Ou também quando o fornecedor ele age de forma sutil para fazer com que o caso encerre rápido e não tenha tido todos os esclarecimentos. Aí fica parecendo que o consumidor está errado. Aconteceu uma situação que envolvia a necessidade de um laudo. Aí o fornecedor, isso tem muito tempo, aí o fornecedor foi lá e falou A, B, C ou D, e mas o senhor não fez o laudo, é necessário o laudo. Combinamos que ele iria submeter
a máquina a um laudo e nós voltaríamos à reportagem. O que aconteceu? O consumidor desistiu. Não quis mais continuar. Não é que ele não tinha direito. Eu acho que ele se sentiu meio intimidado, sabe? Às vezes isso acontece. E o direito é do consumidor, né? Não tem como eu falar assim, não, cara, começamos, vamos terminar. Não. Aí o consumidor não quis mais continuar. Então até hoje o pessoal fala, naquela reportagem o fornecedor tinha razão. Não é bem assim, não tinha razão. Ou outra questão também que acontece com bastante frequência. Se tem um artigo que eu arrepio quando aparece um caso sobre ele, é o 39, inciso 1º. As pessoas não estão preparadas para discutirem venda casada. Não estão, Igor. Toda vez que é um relatório que envolve venda casada, eu sei, eu já falo, vai ter BO. O que é venda casada? Vamos falar no modelo mais absurdo, depois o mais tranquilo. Tá. Modelo mais absurdo, eu quero contratar uma conta bancária, conta corrente. O banco fala assim, para você contratar a conta corrente, você também tem que contratar o seguro. Venda casada vedada pelo artigo 39, inciso 1º. Não pode, ponto final. Isso é mais tranquilo, as pessoas aceitam melhor. Só que também é venda casada o pet shop condicionar o banho do seu... Aliás, a tosa do seu animalzinho ao banho. Você não é obrigado a contar. Eu quero tosa. O que tosa tem a ver com banho? Eu só tenho dinheiro para pagar a tosa. Eu não tenho dinheiro para pagar o banho. O banho eu vou dar em casa. Não, a gente só dá... Venda casada. Ah, pronto. Aí eu fiz uma reportagem sobre isso. E aí o pessoal... mas se não tem dinheiro para dar um banho... se não tem dinheiro para dar um banho, por que tem um cachorro? O pessoal começa a polemizar muito uma coisa que não é o objeto da discussão. Direito é direito. Eu não sei. A mulher, ela preferiu dar o banho em casa e só contratar a tosa. Agora, se o estabelecimento falar assim, não é possível fazer a tosa sem o banho, a lei fala, então ele custeia esse banho. Simples. Não é possível ter sei lá, não é possível comprar um celular sem comprar um carregador. Custeia o carregador. Inclusive, essa empresa tá uma polêmica aí. Por quê? Porque você aumenta então o valor. Mas, então, toda vez que tem 39, inciso 1º, eu sei que vai dar problema. Aí o pessoal acha que o consumidor não tinha o direito. Não é que o consumidor não tinha o direito. É porque você não concorda com o direito que o consumidor tem. Entendeu? Eu não concordar não significa que eu não tenho direito. É verdade, faz todo sentido. O MD Maicon mandou. Bem, Mendes, você é essencial para a defesa do consumidor. Obrigado. Você acha que a falta de firmeza e experiência do Carlos foi um dos motivos para a prisão dele? Grande abraço de Jacksonville, Flórida. Jackson, na verdade, a gente não pode retirar a culpa de quem tem culpa. Eu não assisti a esta reportagem ainda, mas pelo que me foi trazido, o Carlos teve a infelicidade de encontrar um agente público despreparado e autoritário. E que tem por aí, né, a torto e a direito. Quando o agente público está em serviço, ele é o Estado sendo filmado. Não é o João, é o Estado. Então, até o ponto que eu estou sabendo, o Carlos ele recebeu a voz de prisão porque ele decidiu filmar o agente. O agente falou que não era para ser filmado e aí começou a discussão. E aí, gente, nós não vamos ser inocentes aqui. Um agente público, ele fala com você, não quero ser filmado. Você fala, eu vou te filmar sim. E aí ele fala, vou te dar a voz de prisão. E você fala, isso é abuso de autoridade. Se esse agente público não for um agente público que anda conforme a lei, cara, tá na mão dele forjar o que ele quiser para você. Então, forjaram pro Carlos desobediência, recusa de oferecer documento pessoal e perturbação de sossego. Felizmente está tudo gravado. Está tudo gravado e nós vamos aos órgãos de correição sem a menor dúvida. Então não acho, Jackson, que tenha sido inexperiência do Carlos, não. Até porque eu tô gostando muito do trabalho dele lá. Eu só acho que o Carlos está sendo injustiçado pelo colega de trabalho dele, que sou eu. Ô Igor, a gente tem que ser tolerante com as pessoas. Não, eu tô há 6 anos na estrada, eu já peguei maldade em muita coisa. A minha forma de atuar traz 6 anos de experiência.
O Carlos está começando agora, então é óbvio que vai ter estrada que eu já passei que ele não passou ainda. Então, naquele momento ali, eu agiria de uma forma, ele age de outra. Mas o que eu estou vendo... Na próxima vez ele vai agir de outra. Exatamente, eu estou vendo isso, ele está crescendo a cada reportagem e ele tem o que é essencial para a Honda. É o quê? Ele é um repórter carismático. Quando eu falo carismático, não é que fica rindo. É carisma mesmo. Ele vive... na hora... Imagina você passar um caso de um consumidor assim. Então, na Ronda do Consumidor hoje, nós temos o caso do João. Não, você tem que passar com entusiasmo. Então, ele passa. Segundo, ele vive a dor do consumidor. Isso, para mim, é muito importante. Quando a gente sai de casa na Ronda do Consumidor, nós não estamos indo para uma audiência de conciliação. Nós não somos advogados. Eu sou advogado, mas eu deixo a minha carteira em casa. Assim, metaforicamente falando. Né? Eu vou como jornalista. Porque é óbvio, como advogado, talvez eu chegaria lá... Não, eu vou como jornalista. Então o Carlos, ele vai como jornalista. Ele vive ali a dor do consumidor. E ele fala como... A gente vai, Igor, quando nós saímos de casa, a gente está indo para pegar problema que não é nosso. Você já parou para pensar que a Ronda do Consumidor ou programas como o Patrulha do Consumidor são programas que você está pegando um problema que nem é seu? Eu poderia ficar na minha casa. Responda 70%. De vez em quando algumas pessoas falam assim, ele responde a 70%. Responde. Você já viu algum processo que eu tenha dado origem? Que tenha sido culpa minha? Não. Eu tô pegando um processo por causa de ter ido resolver um problema de um consumidor. E nós fazemos isso com muito gosto. A gente não faz isso triste, chateado. Não. Então eu vejo no Carlos isso. O Carlos não vai para fazer nenhuma reportagem pensando assim, eu não vou me envolver tanto, porque vai que der problema para mim depois. Não, cara, o Carlos é um combatente. Entende? Ele vai para combate mesmo. Então, foi violado o direito? Bora lutar. E aí, por causa disso, ele sofre as consequências. Eu também sofri, sofro até hoje, tá tudo bem, faz parte, ué. Pois é, né, cara? É meio que o que vocês fazem mesmo. Exatamente. Querendo ou não. Obrigado.